O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. O presidente Lula mostrou preocupação com os benefícios fiscais concedidos ao agronegócio. Dados da Receita Federal indicam que o setor possui 11% dos incentivos. E a comentarista de agro, a Kellen Severo, abordou o tema. Acompanhe. O presidente Lula disse que está preocupado com o montante de benefícios fiscais concentrados no agro. Ao olhar esse recorte, na sua opinião, o setor aparece ali, né? No segundo lugar no ranking. Benefícios fiscais, no entanto, eles são usados para estimular setores, como, por exemplo, da produção de comida, que é o agro. Um pilar estratégico para todo o país, né? A minha pergunta é: somente no Brasil é que isso acontece ou existe de fato uma distorção em relação a benefícios fiscais que precisa ser tratada e endereçada pelo governo federal? Nós temos que entender que os benefícios fiscais que são alcançados ao agro, a imensa maioria se devem pela complexidade tributária. Por quê? Porque o agro, e sobretudo os produtores rurais, eles não estão na cadeia de débito e crédito, porque a imensa maioria dos produtores opera na pessoa física. Então, eles, por exemplo, compram uma máquina. Aquela máquina está cheia de imposto. Só que aquele imposto, a indústria não consegue repassar para o produtor o crédito, então ela embute no preço. E todos nós sabemos que o nosso sistema tributário ele é altamente complexo, tanto é que estamos fazendo uma reforma tributária, então nós não podemos, não tem como conviver com uma carga tributária sem fazer essas desonerações. Então, o que o governo fez? Ao invés de fazer reforma tributária, lá no passado, ele foi criando essas desonerações de modo que não criasse uma mega de uma injustiça e tornasse o setor absolutamente incapaz de competir. Em segundo lugar, e respondendo diretamente a sua pergunta, nós competimos com países que subsidiam a produção, ou seja, governos que dão dinheiro para os produtores, para que eles possam se tornar mais competitivos. Boa parte desses benefícios fiscais que são dados, eles estão lá na exportação. E não se tributa a exportação, porque como é que eu vou exportar um imposto para alguém pagar lá fora que não vai usar os serviços públicos que aquele imposto vai gerar? Então o governo arrumou um meio de tornar esta situação um pouco mais justa com os incentivos, mas não são incentivos fiscais, isso são gambiarras que o governo faz com o nosso sistema tributário complexo para não deixar uma carga imensa no produtor. E, ademais, nós temos que entender o seguinte: o problema do gasto público não passa pelos incentivos fiscais. O governo está arrumando mais uma forma de fugir da sua responsabilidade, que é cortar gastos. O governo está olhando para benefícios fiscais no intuito, na intenção de cortá-los para aumentar a arrecadação? E a minha pergunta é: se sim, você concorda com isso? Você considera que essa é a estratégia acertada? Então, Kellen, na verdade, o que o governo está tentando fazer é isso, e eu concordo plenamente com o Antônio, porque o governo está olhando para o lado da arrecadação, mas está esquecendo do lado dos gastos. E há um descontrole fiscal grande. Eu acho que, em relação a alguns números, viu, Kellen, pegando um pouco aí da pergunta que foi feita para o Antônio, a gente tem que relativizar esses 11% que foram colocados. 11% é um valor grande? Depende. Quando a gente analisa para a importância do setor, nós estamos falando de um setor que gera 50% das exportações, de um setor que é 1/3 do PIB, Produto Interno Bruto, e, além disso, um setor que gera 20% do emprego. Ou seja, 11%, se for renúncia fiscal para esse tipo de setor, ele está entregando. Então, quando o presidente fala que é preciso ter uma contrapartida do setor em relação a essas renúncias, eu creio que o setor agropecuário está retornando isso para a sociedade. Isso nós não temos dúvidas. Em relação a subsídios, isso aí é um fake news que a gente fica escutando anos e anos, dizendo que o setor é altamente subsidiado. Quando a gente pega os números reais e compara o Brasil com o resto do mundo, nos últimos anos, praticamente o subsídio representou menos de 1% do valor bruto da produção agropecuária brasileira.
Quando a gente compara a União Europeia, esse valor é de 19%. Quando a gente compara os Estados Unidos, 12%. E a gente não precisa ir longe. O nosso vizinho argentino tem um percentual de subsídio de 11% do seu VPP. Então, o agronegócio brasileiro, ele é pouco subsidiado, ele retorna muito à sociedade e basta a gente ver, naqueles polos agroindustriais que a gente tem, de acordo com o último censo demográfico e os dados estatísticos do IBGE, foram aquelas regiões que mais cresceram, gerando um maior PIB per capita que, em última análise, retorna à sociedade em melhores serviços, condições de trabalho melhores, aumentos salariais. Ou seja, o setor agropecuário, ele vai ter um efeito de transbordamento muito positivo na sociedade. A entrevista completa você acompanha no programa Hora H do Agro, no YouTube da Jovem Pan News.